Eu sou livre em Cristo Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia ou conectar a sua Bíblia em Atos 13? Nós vamos falar hoje sobre uma igreja que é livre. Uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Uma igreja viva, onde as pessoas são enviadas pelo Espírito Santo para o lugar onde trabalham, são enviadas pelo Espírito Santo para o lugar onde estudam, são enviadas pelo Espírito Santo para o campo missionário, são enviadas pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus nas suas vidas. Semana passada eu fui abençoado por Deus. Eu estava voltando uma viagem por causa de engarrafamento no Rio de Janeiro, carro quebrado. Eu cheguei 1h e pouco depois da hora que eu tinha que chegar no aeroporto. Perdi o voo, tive que ficar mais ou menos umas 3 horas no aeroporto até conseguir o outro voo. Graças a Deus tinha outro voo para poder vir para Curitiba. E eu entrei no avião antes, porque eu já sou daqueles idosos que entram antes no avião, graças a Deus. Entrei no avião chateado, cansado, sentei lá quietinho no meu canto e me deram um lugar lá no fundo do avião. E estou eu sentado, quietinho, parado, pensando na vida, coitado de mim, né? Aí, de repente, eu olho, vejo uma carinha conhecida entrando, vejo outra carinha conhecida entrando. Era o povo vindo da viagem da Amazônia, gente. Deus tinha um presente para mim e eles também foram remanejados, eles perderam o voo deles, mas eu fui muito abençoado. Eu brinquei com eles dizendo que a IBB é desse jeito. Quando o povo volta de viagem missionária, um dos pastores é enviado para fazer a escolta no regresso. Mas foi bom demais, 1h30 dentro daquele avião, ouvindo aquele povo falando com uma empolgação, com uma alegria sobre o que Deus tinha feito, as experiências que eles tiveram. Quando a gente é enviado pelo Espírito Santo, quando a gente faz a obra de Deus, no poder de Deus, debaixo da direção de Deus, o coração transborda, amém? E é isso que nós queremos. Nós queremos ser esse tipo de igreja. Essa igreja que ouve a voz de Deus, essa igreja que obedece à direção de Deus, essa igreja que realiza a obra de Deus no poder de Deus, para a glória de Deus, em nome do nosso Deus. Quando nós cantamos que eu sou livre, é porque nós descobrimos uma razão para viver e vivemos com senso de missão. Aquela igreja que nós vamos ler a história dela hoje é uma igreja que vivia desse jeito, era uma igreja viva. E a IBB é uma igreja viva. A nossa igreja é uma igreja que descobriu isso. E nós precisamos continuar vivendo essa realidade. E se você ainda não está envolvido nessa realidade, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E veja o tipo de gente que morava naquela cidade. Era uma cidade metropolitana, uma cidade cosmopolita. Barnabé, ele era judeu levita natural de Chipre. Lá em Atos 4,36, você tem referência à origem dele. Barnabé, Simeão, chamado Níger. Ele era um africano negro. Provavelmente era aquele sirineu que carregou a cruz de Jesus. Lúcio de Cirene, da África do Norte. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Ele, na realidade, era o irmão de leite. Lembra essa história de irmão de leite? Quando a mãe amamentava a criança e você se tornava irmão de leite porque tinha mesmo mamado do mesmo leite. Ele era irmão de leite do rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E também Saulo, judeu de Tarso, na Cilícia. Esses eram os líderes daquela igreja. Quando uma igreja está viva, o Espírito Santo tem liberdade para falar e ser ouvido por aquela igreja. Veja o que vai acontecer naquela igreja, porque eles estão prontos para ouvir. Lembra quando você era criança, que a sua mãe gritava com você e dizia: menino, parece que você não me ouve, eu falo e você não me escuta. Quantos aqui ouviram isso da mãe? Eu não era o único, então. Menina, parece que eu falo... E quando eu fui fazer seminário e comecei a ter aula de grego, eu entendi outra coisa que minha mãe falava também. Quando ela falava, e a gente não obedecia, ela dizia: menino, parece que eu falo grego, você não me entende. Quando eu me matriculei em grego no seminário, eu disse: agora eu entendi o que minha mãe dizia. A aula de grego não é fácil no seminário. Mas sabe, quando o Espírito de Deus fala, e você ouve, você recebe uma mensagem, uma direção, que vem de uma dimensão
diferente da dimensão em que nós vivemos. É por isso que a mensagem de Deus tem tanto poder transformador em nossas vidas. Porque não é uma mensagem humana, de origem humana. Ela tem origem divina. Veja lá no versículo 2, dê uma olhadinha. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Quando uma igreja está viva, ativa, ouvindo a voz de Deus, o Espírito de Deus revela a sua vontade a essa igreja. A quem que o Espírito revela a vontade? A igreja, aquele grupo de pessoas que está buscando a Deus. É interessante porque a igreja tem essa habilidade de revelar a vontade de Deus. A fé cristã é uma fé comunitária. E existe um mito nos nossos dias de que eu posso ser cristão e ser um desigrejado. Se você anda pela internet, você já ouviu esse termo. Eu sou crente, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não gosto de igreja. Já ouviu isso? É impossível viver plenamente a fé cristã individualmente, sozinho, porque a fé cristã é uma fé comunitária. Eu só experimento plenamente a fé cristã interagindo com outras pessoas que também vivem a fé cristã. Se eu tentar viver a fé cristã sozinho, eu vou viver uma parcela da fé cristã, mas não vou vivê-la plenamente, é impossível. Veja o que acontece. Quando aqueles irmãos estavam reunidos, e porque eles estavam reunidos e buscando a Deus, Deus se revela e eles começam a perceber algo que antes eles não percebiam. E eles percebem algo com relação à vontade de Deus na vida daqueles irmãos. Um chamado missionário. Antes mesmo de eu perceber o meu chamado, vários irmãos na igreja que eu frequentava já tinham percebido o meu chamado. E alguns deles até já tinham me dito: Roberto, eu acho que Deus tem um plano para a sua vida. Você percebe isso? Não é verdade que a gente percebe na vida de alguns irmãos, irmãs, de jovens, alguns irmãos adultos, a gente diz: esse aí tem um jeitão de missionário, esse aí vai dar pastor. Não é assim? Quando Deus começar a dar esse discernimento para você, comece a orar por essa pessoa com relação a esse tema. Não é à toa que o Espírito está dando esse discernimento para você. É função da igreja trabalhar desse jeito. A minha pergunta aqui é: o que o Espírito de Deus está revelando a nós como igreja, que tem a ver com os membros da nossa igreja, com a atuação da nossa igreja na nossa sociedade? Nós precisamos estar atentos para ouvir o que Deus está nos falando e agir conforme a revelação do Espírito de Deus. Ali, naquele caso, o Espírito revelou de uma forma muito clara: separem-me Barnabé e Saulo, versículo 2, para a obra a que os tenho chamado. Uma decisão ousada e que exigia fé. Jejuar e orar é uma das maneiras mais próprias para nós adquirirmos a confiança, a convicção necessária para dar um passo de fé. Porque, veja, o processo de decisão, ele normalmente passa por um momento em que você diz: é isso que eu tenho que fazer. Mas... e agora? Como é que eu assumo essa decisão que eu preciso tomar? Já teve essa encruzilhada? Em que você aqui dentro sabia que tinha que fazer alguma coisa e a luta para assumir publicamente aquela decisão. O justo, pela fé, viverá. Nossa igreja, nós temos incentivado o jejum
a vida de oração, temos incentivado o jejum corporativo, em que a igreja toda é convocada a jejuar, porque nós cremos que esse momento de busca, de jejum e oração, tem um poder incrível para transformar a nossa percepção da vida, tanto coletiva quanto individual. John Stott disse que jejum é uma ação negativa, abstenção de comida e outras distrações, em função de uma ação positiva, culto e oração. Jejum é uma ação negativa, abstenção de comida e outras distrações, em função de uma ação positiva, culto e oração. O movimento Moody, que tem vários líderes aqui da nossa igreja, ele tem nos incentivado a orar e jejuar todo dia 29 do mês, buscando uma mudança radical na realidade da nossa nação, nesse momento tão difícil pelo qual nós passamos. Porque nós cremos que o jejum e a oração gera essa sensibilidade e essa capacidade de promover transformação. Os batistas brasileiros têm escolhido que esse movimento de oração aconteça não necessariamente no dia 29, mas em toda a última sexta-feira do mês, 12 horas de jejum e oração, facilitando assim a realização de vigílias nas igrejas e tudo mais. Mas o importante é esse movimento de jejum e oração em prol da nossa nação. Mas sabe o que eu acho muito interessante em todo esse processo? É que naquele desafio de dar um passo de fé que aquela igreja recebeu, eles foram convidados a dar um passo de fé entregando os seus 2 melhores e mais preparados e mais experientes líderes para a obra missionária. Eles não entregaram aquele seminarista recém-formado. Se fôssemos fazer uma comparação com o que aconteceu com eles, com a nossa igreja, seria a mesma coisa que nós, depois de um tempo de jejum e oração, crescêssemos numa convicção que, como igreja, deveríamos enviar no próximo mês para a obra missionária pastor Silvanir, irmã Simone, pastor Renato, irmã Marinês, pastor Marcos, irmã Priscila, pastor Márcio, irmã Márcia e pastor Roberto, irmã Ede. E o pastor André, irmã Cássia. Todos os 6 seriam enviados para o campo missionário, porque o Espírito Santo de Deus nos falou que assim deveria ser. Amém, igreja? Amém? Foi isso que aconteceu com eles. Passo de fé. Os líderes maiores daquela igreja foram enviados porque Deus falou àquela igreja. Se você olhar o versículo 3, eles impuseram as mãos e os enviaram. Você está disposto a impor as mãos sobre seus filhos e os enviar? Você está disposto a impor as mãos sobre os seus pastores, sejam eles quais forem, seus ministros, e os enviar para o campo? Se o Espírito falar, Ele sabe o que está fazendo. Amém? É interessante porque quando a igreja está viva, ela está sensível à voz do Espírito de Deus, e por estar sensível à voz do Espírito de Deus, ela tem consciência de que ela obedece a Deus, porque ela está envolvida numa batalha espiritual. E por estar vivendo com essa consciência, ela realiza a obra de Deus
com o poder de Deus atuando através dela. Veja o versículo 4 em diante. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Seleucia fica a uns 20 quilômetros ao sul de Antioquia. Chegando a Salamina, se vai aparecer um mapa aí, esse mapa eles viajaram nessa região aí que está marcada com um círculo preto. Chegando a Salamina, cidade comercial na costa leste de Chipre, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Isso fica a 145 quilômetros. Veja, a primeira viagem, o quanto eles caminharam. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Um judeu chamado Bar-Jesus, mágico da corte. Ele era inteligente, o procônsul, mas muito supersticioso. E esse Elimas, ele se sentiu ameaçado. Ele achava que ia perder o emprego, ia perder a influência que ele tinha sobre o procônsul, ia perder os favores que ele tinha. Na realidade, ele não percebia que, enquanto ele pensava nos benefícios que ele tinha, ele estava sendo usado por Satanás para combater a pregação do Evangelho. Muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, aquele colega que antipatiza conosco, que nos persegue, e a impressão que nós temos é que ele simplesmente antipatiza conosco, ou simplesmente ele nos persegue porque tem inveja do nosso trabalho, nós perdemos de vista a percepção espiritual de que existe uma batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais, com os principados e potestades, e que aquela pessoa que está sabotando o nosso trabalho, prejudicando a nossa imagem na empresa, ela pode estar sendo usada por Satanás para tentar prejudicar o nosso testemunho cristão naquela empresa. Se você tem percepção de que existe essa batalha espiritual acontecendo, você vai reagir àquela atitude do colega de trabalho de uma forma diferente. E você vai se manter fiel ao Senhor, usando aquilo como uma oportunidade para testemunhar do Senhor e lutar com a força do Senhor contra aquela perseguição que vem não daquele colega, mas do inimigo das nossas almas. Percebe a diferença? Percebe como a gente vai lidar diferente? O meu problema não é com ele ou com ela, aquele colega da faculdade ou aquele professor que está me ridicularizando. O meu problema não é com eles, mas é contra o inimigo da minha alma. E vai ser em nome de Jesus que eu vou repreender essa perseguição, essa calúnia, e eu vou lidar com tudo isso buscando vencer o mal com o bem, porque eu quero que o meu testemunho reflita o caráter de Cristo. Amém? Quando nós falamos de missões, os nossos missionários que estão na frente de batalha, eles lidam com essa luta espiritual com uma intensidade ainda maior do que a nossa. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Os nossos missionários precisam viver com essa segurança e serem lembrados disso. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eles usam a palavra de Deus e nós precisamos usar a palavra de Deus porque é ela que vai transformar essa realidade. Quando você reconhece a oposição satânica através de outras pessoas, então fica mais fácil você reconhecer que Deus usa homens e mulheres para se opor à obra satânica. Você acredita nisso? Diga amém. Deus vai usar a sua vida para desconstruir a obra de Satanás na face da terra. Quando você é desafiado a orar e jejuar todo dia 29 do mês, a sua oração e seu jejum está sendo usado para desconstruir as estruturas demoníacas na nossa sociedade. Quando você assina
aquelas 10 medidas e faz parte dos mais de 2 milhões de brasileiros que assinaram, você está sendo usado para desconstruir. Quando você sai às ruas e se manifesta publicamente, quando num ambiente de trabalho você se posiciona a favor de uma situação em que justiça deve prevalecer, você está desconstruindo a obra do inimigo. Quando você exige uma nota fiscal, lá quando você faz uma compra, e depois você doa aquela nota fiscal para a BC ter algum benefício. Mas quando você exige a nota fiscal, você desconstrói a estrutura demoníaca de ilegalidade com imposto que existe em nossa sociedade. Nós, como cristãos, lutamos contra tudo isso. Quando a igreja do Senhor está viva, ela começa a ver Deus agindo e trabalhando, eliminando a obra do inimigo. Foi o que aconteceu com aqueles missionários. Quando os nossos missionários de missões estaduais, nacionais, mundiais, estão espalhados pelo mundo, em lugares onde o poder de Deus através do Evangelho não tem penetrado, eles estão na frente de batalha e eles precisam do nosso apoio, do nosso sustento para estarem lá financeiro, do nosso sustento em oração e mais do que isso, do nosso apoio emocional, uma mensagem de estímulo. E você vai ter a oportunidade de fazer isso hoje com os nossos missionários no estado do Paraná. Dentro do boletim, você encontra essa folhinha. Pegue essa folhinha, por favor. Nós vamos fazer uma dinâmica bem simples agora, que já fizemos no primeiro culto. Você tem aqui a relação dos missionários de missões estaduais. Você vai escolher um desses missionários. No verso, você tem aqui de para. Coloque seu nome e coloque o nome do missionário bem claro, porque assim a gente sabe quem é o missionário e pode mandar para o missionário certo. E você vai escrever uma mensagem, aí na cadeira tem lápis, você vai botar, pode ser um versículo bíblico, pode ser até uma frase apenas dizendo: estou no culto da Igreja Batista do Bacaxeri e nós oramos por você. Você vai escrever uma mensagem, fazer uma oração por esse missionário. Apoio emocional isso aqui, é um sustento emocional. Essa cartinha vai ser enviada para ele. No final do culto você vai ter a oportunidade de entregar essa cartinha, para que nós possamos enviá-la ainda esta semana para esse missionário. Então escolha o missionário, coloque ali o nome, dê para. Se alguém não tem boletim, levante a mão. Nós temos o nosso pessoal da recepção ali. Tem algumas pessoas que não receberam boletim. Pessoal da recepção, por favor, nos ajude. Temos algumas pessoas, fique com a mão levantada, para que eles possam encontrar você aí no salão e assim possa entregar o boletim para você.
Já fizemos outras vezes essa experiência de enviar uma cartinha para os missionários. Temos recebido respostas deles, de serem tremendamente abençoados, estimulados por essas cartinhas suas. Tenho certeza que dessa vez não será diferente. Quando a igreja está viva, ela ouve a voz do Espírito, ela reconhece que existe uma luta espiritual e ela vive com a certeza de que a vitória vem do Senhor, porque ela luta essa luta espiritual na força do Senhor. Se você der uma olhada a partir do versículo 9, volte ao texto lá. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Saulo, chamado Bar-Jesus, filho de salvação de Elimas, porque ele era mais filho do diabo do que filho da salvação. Ele chama Bar-Jesus assim por causa da expressão dos seus atos, dos seus valores, do seu jeito de ser. Mas Saulo, em toda essa situação, ele, de uma forma muito clara, ele nos ensina uma lição. A luta e a obra são de quem? Do Senhor. E é na força e no poder do Senhor que nós vamos vencer as lutas que a vida traz na nossa direção. Amém? Vamos ler juntos um texto que vem lá de 1 Pedro? Lancem, vamos lá? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem alguma ansiedade que veio com você para o culto hoje? Tem alguma luta, alguém que tem prejudicado você, perseguido você, caluniado você? Tem alguma situação que você percebe como adversidade e que de repente hoje você pode dizer: eu acho que isso aqui tem a ver com uma dimensão maior do que a minha. É luta que não é contra carne nem sangue, mas é luta que acontece nas regiões celestiais, contra principados e potestades. Veja, o texto continua com estejam, vamos lá? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Aleluia! Temos de lutar, mas lutar na força do Senhor. A certeza que nós temos é que nós venceremos com a força do Senhor. A obra missionária é feita no poder do Senhor, a capacitação para fazermos a obra que Deus tem para nós, lá no trabalho, na faculdade, na escola, a força que Deus nos capacita para transformarmos a nossa sociedade, ela vem do Senhor. Veja o que acontece, versículo 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, ele percebendo o mover de Deus através dos servos do Senhor. O que aconteceu com o procônsul? Creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. John Stott faz uma afirmação muito impressionante e eu compartilho com vocês. Um dramático
encontro de poderes, no qual o Espírito Santo venceu o diabo. Lembra a diferença das dimensões? O meu problema não é com aquela pessoa, o meu problema não é com aquela situação. Um dramático encontro de poderes, no qual o Espírito Santo venceu o diabo. O apóstolo desmascarou o feiticeiro e o evangelho triunfou sobre o oculto. Que essa seja a sua experiência. Que essa seja a experiência dos nossos missionários no campo. Que essa seja a experiência de cada um de vocês. Que essa seja a nossa experiência de vida. Eu tenho 3 perguntas, 3 desafios para nós nessa manhã, que Deus colocou no meu coração que eu deveria trazer no final dessa mensagem. A primeira delas é: você dará liberdade ao Espírito Santo para falar ao seu coração? Você fará isso? Você está disposto a deixar que o Espírito fale com você usando pessoas, circunstâncias, experiências, a palavra de Deus? Você está disposto a ser tirado da tua zona de conforto? A segunda pergunta: você vive com consciência de que existe uma luta espiritual, que nós não estamos a passeio nessa vida, que eu não vim aqui para ser feliz? A sociedade hoje tenta passar essa imagem para a gente, né? Eu vim aqui para ser feliz. Qualquer coisa que me torne infeliz eu não quero. Nós existimos para a glória de Deus. E se isso me colocou num país como a China, e eu vou ter que existir para a glória de Deus, frequentando uma igreja subterrânea, e correndo o risco de ser morto por causa da minha fé, eu vou ser uma pessoa realizada, porque eu cumpri o meu propósito. Se eu existo para a glória de Deus num país abençoado como o Brasil, em que eu posso escolher sair de casa, ir para a igreja que eu quiser ir, quantas vezes eu quiser ir, adorar ao meu Deus com liberdade e declarar publicamente que eu amo ao meu Deus, eu cumpri o meu propósito. É isso que importa.